Deuteronômio capítulo 8, versículo 1 em diante. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, cuidareis de observar para que vivais. Vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor com juramento prometeu a vossos pais. Te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te tem conduzido durante esses 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Sim, ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu nem teus pais conhecieis, para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor, disso vive o homem. Não se envelheceram as tuas vestes sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Saberá, pois, no teu coração que, como um homem corrige a seu filho, assim te corrige o Senhor teu Deus. E guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e para o temeres. Porque o Senhor teu Deus te está introduzindo numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de nascentes que brotam nos vales e nos outeiros. Terra de trigo, de cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel. Terra em que comerás o pão sem escassez e onde não te faltará coisa alguma, terra cujas pedras são ferro, de cujos montes poderás cavar o cobre. Comerás, pois, e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de observar os seus mandamentos, os seus preceitos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de teres comido e estares farto, depois de teres edificado boas casas e estares morando nelas, depois de se multiplicarem as tuas manadas e os teus rebanhos e a tua prata e o teu ouro, sim, depois de se multiplicar tudo quanto tens, não se exalte o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras e de escorpiões e de terra árida em que não havia água e onde fez sair água da rocha pederneira, que no deserto te alimentou com maná que teus pais não conheciam, a fim de te humilhar para te provar, para nos teus últimos dias te fazer bem. Não digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riquezas, a fim de confirmar o teu pacto que jurou aos teus pais, como hoje se vê. Sucederá, porém, que se de qualquer maneira te esqueceres do Senhor teu Deus, e se seguires após outros deuses e os servires, e te encurvares perante eles, testifico hoje contra ti que certamente perecerás. Como as nações que o Senhor vem destruindo diante de vós, assim vós perecereis, por não quererdes ouvir a voz do Senhor vosso Deus. Amém? Pode se assentar no nome de Jesus. Pai, uma vez mais nós clamamos pela tua presença nessa noite, pela intervenção e pela direção do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Que a tua palavra viva como é, possa vivificar o nosso espírito nessa noite, possa penetrar entre juntas e medulas, possa causar uma mudança no nosso entendimento e nos levar para mais perto de ti, para mais perto e mais conformado com a tua vontade, com a tua direção, para o nosso coração, para a nossa alma, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nesses dias, querido, essa semana, o Senhor tem falado muito forte no meu espírito sobre deserto. Nós vivemos com Deus. Então, se nós vivemos com Deus, nós precisamos entender o que Deus quer, o que Deus tem, a forma como Ele pensa, a forma como Ele age. E aí você pode dizer assim: pastor, mas é difícil entender as coisas de Deus. Eu digo para você, irmão, é complicado entender. É muito difícil. Tem dia que a gente fica perdido. Você fala: Senhor, mas era para ir por aqui, Jesus? Aí Jesus diz: você entendeu errado, meu filho. Aí você fala: não sei de mais nada. Só, querido, por mais que eu e você possamos tomar uma direção errada, pensando que era certo, o Senhor sempre vai nos alinhar de novo.
naquele caminho que Ele tem, que é o verdadeiro para o nosso coração. Eu li esse texto para você porque isso tem falado muito conosco, no particular da nossa alma e na nossa vida cotidiana. Porque uma coisa que Ele der certo, eu não subo aqui nesse altar, já falei isso mais de uma vez, para contar história para você e nem para me passar por alguém que eu não sou, ou querer pagar um de espiritual, né, bom, de maneira nenhuma. Mas para testificar com vocês, para crescermos juntos naquilo que nós temos vivido no Senhor. E querido, deixa eu falar uma coisa para você, viver com Deus é ter experiências. E quando nós falamos de experiência, muitas pessoas pensam assim, eu vou ver um foguinho, eu vou ver uma nuvem de glória. Também. Mas as experiências principais que nós vamos ter com o Senhor, querido, é no dia a dia da nossa vida, é no cotidiano da nossa vida, é nas experiências com as pessoas, com a nossa família, com os nossos vizinhos, com os nossos irmãos, é com a sua esposa, é com seus filhos, é no seu local de trabalho, na escola, enfim, com aqueles que circundam você, com aqueles que se apresentam a você. As experiências que nós vamos ter com Deus é na nossa própria vida, é na nossa própria caminhada. Agora deixa eu partilhar com você aqui um pouquinho dessa palavra nessa noite, que fala sobre o deserto. Então, o deserto que nós lemos aqui, Deuteronômio capítulo 8, Deus está falando com o seu povo algumas verdades que eu e você já vivemos, possamos estar vivendo, ou poderemos viver ainda em algum momento da nossa vida, porque quem aqui não passou por deserto? Quem aqui não passou pelo deserto? Quem aqui não possa estar passando pelo deserto, ou não passará pelo deserto? Queridos, o deserto pode ser simbolizado ou visto de várias maneiras. Uma enfermidade pode ser um deserto na vida de uma pessoa. Uma dificuldade, uma barreira, uma porta que não se abre, pode ser um deserto na vida de uma pessoa. Só que eu quero, nesse texto que nós lemos um tanto comprido, mas eu quero destacar algumas coisas aqui para você entender, talvez aquilo que você está passando, o fundamento pelo qual você está passando e o propósito de Deus na sua vida para o final do que você está passando. Porque às vezes a gente está passando pelo deserto, passando pela prova, passando pela luta e não entende. Aí dizemos para quê? Por quê? Reclamamos e ficamos sem saber e não compreendemos o agir de Deus. Porque o deserto, querido, ele pode trazer uma confusão mental, espiritual, deixar a pessoa meio fora de foco, porque o deserto é problema. O deserto, se nós olharmos para o deserto mesmo, era um lugar hostil, cheio de perigo, de adversidade, de problemas. O deserto físico, né? Altas temperaturas, baixas temperaturas, né? Um local que muda constantemente, o ambiente muda constantemente. Eu e você não estamos condicionados ao ambiente, não é o ambiente que deve mudar a minha vida ou a sua, querido. É a nossa vida que deve mudar o ambiente onde nós estamos. Amém? E dentro do deserto, o deserto muda constantemente, ora é calor, ora é frio, tem intempéries, tempestades de areia. E aí muitas vezes nós não nos vemos em perigos, em dificuldades. Uma pessoa que fica no deserto muito tempo, ela tem muita perda de líquido. Se ela não tomar água, ela pode sucumbir, ela pode morrer de desidratação, ela pode sucumbir muito rápido. Mas o deserto espiritual, que eu quero falar aqui nessa noite, ou o deserto que aprimora o teu espírito, é esse que Deus nos leva. Misericórdia, pastor, Deus nos leva para o deserto? Leva, irmão, leva. Você fechou a sua Bíblia aí? Abre de novo em Deuteronômio. Vamos ver na Bíblia o que a palavra de Deus vai dizer acerca desse deserto aí. Deuteronômio capítulo 8, versículo 1. Olha só o que ele disse. Deus está exortando o seu povo, trazendo à memória os seus benefícios, o seu propósito, o que ele tem feito. Ele vai dizer assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os fazer, ou para os praticar, para que vivais
e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, te provar, e para saber o que estava no seu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Eu quero destacar 3 palavras aqui, querido, nesse versículo 2. Humilhar, provar, e para saber o que estava no seu coração, ou para conhecer o que havia em nosso coração. Então entenda uma coisa: se você está aqui nessa noite, está passando pelo deserto, o primeiro propósito do deserto é nos humilhar. É nos humilhar, querido, nos humilhar. E essa palavra humilhar, o seu significado maior é nos tornar humildes. Não é nos matar, não é nos deixar lançado na lama, na humilhação, não é isso. O significado aqui no texto, para mim e para você, quando Deus nos permite ou nos leva ao deserto, Ele nos leva para nos humilhar, para fazer com que eu e você nos tornemos humildes diante da sua presença. E qual é o propósito da humildade, querido? É saber que eu e você dependemos de Deus. É saber que eu e você, querido, não temos o nariz empinado, não somos soberbos, não somos arrogantes, não somos precipitados, não somos donos de nós mesmos. A humildade nos leva a conhecer o coração de Jesus. A humildade aqui do texto não está falando de uma pessoa humilde, pobrezinho, coitadinho, não é isso que ele está falando. Ele está falando, querido, realmente de você ser uma pessoa quebrantada, uma pessoa rendida, uma pessoa que ouve a voz de Deus, que entende o propósito de Deus, que segue o propósito do Senhor. Eu te levei para o deserto e o meu propósito foi humilhar você, foi provar você, para saber o que estava dentro do seu coração. Mas espera aí, a palavra de Deus diz que Deus conhece todas as coisas. Não sai uma palavra da nossa boca que Deus não saiba. Salmo 139 de Davi. Só que enquanto eu e você não declararmos, querido, não é suficiente para Ele. Enquanto estiver dentro do nosso coração é uma coisa, mas a hora que sai para fora é outra. Deus conhece o que está dentro? Conhece. Mas Ele só vai saber quem eu e você somos quando nós declararmos as palavras que estão dentro do nosso coração. E aí, meu irmão, é na prova, é no deserto, é na humilhação, é na escassez, é nas dificuldades e intempéries que Deus vai conhecer o nosso coração verdadeiramente. É nessa hora que Ele vai conhecer as nossas atitudes, é nessa hora que Ele vai presenciar as nossas ações. É diante das adversidades, é diante da escassez, é hora que não tem mais água para beber, hora que não tem mais comida para comer, hora que não tem mais roupa nova para vestir, hora que não tem mais recurso em nossas mãos. É nessa hora que Deus vai conhecer o nosso coração. Aleluias. É na hora da humilhação, na hora da prova, na hora da dor que Ele vai conhecer quem nós somos. Agora, não só Ele conhecer quem nós somos, porque Ele sabe, mas Ele fazer você entender. Ele fazer eu e você entender. Olha o que Ele está dizendo aí no texto, querido, olha aí. Para te humilhar e te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardaria os mandamentos de Deus ou não. Agora o versículo 3. E te humilhou, te deixou ter fome. Misericórdia, que Deus é esse? Que Deus é esse? Ô Carlos, que Deus é esse que nós servimos? Deixou ter fome. Mas que pregação é essa aí? E nós comeremos o melhor da terra. Claro que nós comeremos o melhor da terra, claro. Mas te deixou ter fome. Ele já passou fome aqui? Ou ficou com fome muito tempo? Ele disse, te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conheceste. Lembra quando Moisés disse, o povo murmurou, reclamou, o povo estava queixando, e Deus disse para Moisés, pode deixar que eu vou resolver com esses murmuradores aí.
O povo foi dormir no outro dia, quando eles acordaram pela manhãzinha, estava sobre a relva uma coisa miudinha, uma coisa miúda. E eles olharam assim, aquela relva coberta com aquela coisa miúda. Aí um olhou para o outro assim e falou assim: é como se eu chegasse no Vander, nós estivéssemos todos ali, né? Ô Vander, o que é isso aí? Aí o Vander assim: eu não sei. Aí o Vander pergunta para o outro: o que é isso aí? O outro: não sei. Aí Moisés falou: gente, esse é o pão que Deus enviou do céu para vocês. Nem eu, nem você, nem ninguém sabia. Aí sabe o que é o significado de maná? O que é isto? Maná significa o que é isto, que ninguém sabia o que era. Em João capítulo 6, quando Jesus está alimentando a multidão, alimenta todo mundo, pai, mãe, filho, todo mundo. Acho que se tivesse cachorrinho, gatinho, todo mundo comeu o pão, comeu o peixe, barriguinha cheia, saciado, tranquilo. Ninguém conhecia o maná, querido. Jesus multiplicou o pão, todo mundo comeu, encheu a barriga e não estava entendendo nada. Depois que eles comem, Jesus disse para ele: gente, aqui eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Todo mundo com a barriga cheia, irmão. Não tinha ninguém com fome, todo mundo com a barriga cheia. Aí ele fala assim: eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu para saciar a fome. Aí o povo que estava com a barriga cheia, palitando o dente, disse: que? Você é filho do José, rapaz, filho da Maria, mora lá em Nazaré? Eu vi você fazendo cadeira, banco. Quem você pensa que você é? Irmão, quando está comendo pão, quando está bom, quando está saciando, é Jesus. Glória a Deus, está multiplicando o pão, todo mundo barriga cheia, segue ele. Mas a hora que ele fala quem verdadeiramente ele é, as pessoas duvidam. Tu és o pão? Tu és o pão? Aconteceu a mesma coisa lá no deserto, ninguém conhecia o pão de Deus. Lá em João 6, quando Jesus revela que ele é o verdadeiro pão, ninguém conhecia ele, porque as pessoas estavam atrás dele por aquilo que ele dava, não por aquilo que ele era. Aqui tem uma diferença, querido. Eu e você servimos ao Senhor por aquilo que ele é, não por aquilo que ele dá. Te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná que você não conheceu e nem os seus pais conheceram, para te dar. Interessante, né? Para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. O deserto vai ensinar você o que você está passando, seja na vida espiritual, ou vida material, vida física, ou familiar, ou emocional. O deserto que você está passando tem um propósito de Deus. Não é por acaso que você está passando. Tem um propósito de Deus. Essa humilhação tem um propósito de Deus, irmã Romildo. Tem um propósito de Deus, irmã Renata. Tem um propósito de Deus, não é por acaso. Essa humilhação não é para ser vista como algo desprezível. Essa humilhação não é para ser vista como algo assim negativo, não. Essa humilhação tem um fundamento, querido. Tem um propósito de Deus, e é um propósito poderoso. Ele disse: para te dar a entender que o homem não viverá só de pão. Ou seja, Deus está dizendo: você está sendo humilhado, sendo provado, passando pelo estreito, para você entender. É para você entender, para nós entendermos. Para nós entendermos, entendimento, conhecimento, vivência, prática. Eu estou vivendo, presenciando e entendendo que eu e você não vivemos só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. De toda a palavra que sai da boca do Senhor viverá o homem. Mas para isso nós precisamos passar por esse processo. Agora, a verdadeira humildade, querido, é ser dependente de Deus. É ser dependente de Deus. Se nós parafrasearmos isso aqui, dependente de Deus, Senhor Jesus, Ele disse assim em João 15:5, Ele disse: eu sou a videira, o meu pai é o lavrador, vós sois os ramos, e vós sem mim nada podereis fazer. Nada podereis fazer. Sabe, querido, o propósito da humildade, o propósito da humilhação, é para que eu e você venhamos a entender. Entender, querido, é praticar, é viver e saber que não tem como mudar isso. Que todo filho de Deus precisa entender, precisa viver e saber que isso não muda,
que ele é um eterno dependente de Jesus, que sem Jesus, eu e você, nada podemos fazer. Nada podemos fazer. Por isso, quando nós queremos fazer as coisas sem Deus, ou sem a direção de Deus, nós frustramos. Frustramos porque nós já conhecemos a graça, conhecemos o Senhor. E quando nós tomamos as rédeas na nossa mão e queremos fazer do nosso jeito, deixamos a humildade de lado, deixamos a posição de filho de lado e tomamos talvez uma posição de soberbo ou de filho pródigo. Dá minhas coisas, me dá minhas coisas, me dá a minha parte, me dá a minha herança que eu vou cuidar da minha vida, eu vou fazer do meu jeito. Irmão, rapidinho vai ver que não tem como, que eu e você, nós precisamos dele em todos os momentos da nossa vida. Israel foi liberto do Egito 430 anos. Eles eram pobres, escravos, miseráveis, estavam debaixo de um jugo do faraó, apanhavam, sofriam, viviam uma vida miserável, humilhada. Mas era uma humilhação da parte do demônio, uma humilhação da parte do homem, ainda que Deus assim permitiu, porque eles foram desobedientes. Mas um dia Deus resolveu tirar o seu povo com mão forte do Egito. Aquele povo que era escravo, pobre, humilhado, rendido, dormiu pobre, acordou rico e saiu rico do Egito. Todo o ouro, toda a prata, todo o cobre, toda a riqueza que havia no Egito, eles tomaram para eles. Eles saíram com a sua nação para a terra prometida, com todas as riquezas que haviam no Egito. Faraó ficou pobre, irmão. Faraó ficou humilhado. Faraó ficou rendido. Faraó ficou perdido, porque Deus fez uma obra na vida do seu povo. Só que Israel saiu do Egito e foi em sentido a Canaã, a terra prometida. Entraram num deserto, foram perseguidos. Na primeira perseguição de Faraó, Deus vem com a intervenção, joga uma coluna de fogo entre eles. No meio deles, eles não podem se aproximar do povo de Deus. Dali em diante, a provisão de Deus se instala sobre Israel. Coluna de nuvem de dia e coluna de fogo à noite. De dia por causa do sol escaldante, à noite por causa do frio. E o povo vai rumo à terra prometida. Só que no primeiro momento de prova, de luta, de deserto, preste atenção, Deus está falando com você. No primeiro momento de prova, no primeiro momento de humilhação, agora da parte de Deus e do tratado de Deus, o povo disse: era melhor ter ficado no Egito. Era melhor ter ficado lá, porque lá tinha cebola, tinha um pepino, lá tinha o alho, tinha batata doce, lá tinha um arroz, tinha um feijão, lá tinha a comida que nós comia, né? E lá tinha túmulo também para ser enterrado. Vai morrer no deserto agora. A primeira coisa que se manifestou na vida dos israelitas quando eles saíram do Egito, querido, foi a murmuração, foi a reclamação, foi a desobediência, foi a obstinação. Obstinação é teimosia. Quem já conversou com uma pessoa teimosa? Irmão, pensa quando uma pessoa é teimosa. Quando um filho é teimoso, irmão, não está desabotoar o cinto. Irmão, pensa o coração de Deus com o seu povo. Gente teimosa, irmão, é terrível, irmão. Gente teimosa é problema. Isso é tão sério que Deus um dia falou assim: não dá mais, chega. Eu vou matar todo mundo, Moisés. Eu vou exterminar com essa raça toda. E de você eu vou fazer uma nação. Deus chegou a falar isso, irmão. Se você ler Êxodo 33, você vai ver Êxodo 32, 33, você vai ver Deus dialogando com Moisés, dizendo: Moisés, eu vou fazer o seguinte, eu vou matar todo mundo. Estou cansado desse povo desobediente, desse povo teimoso. Eu vou fazer de você uma nova raça, uma nova nação. Moisés disse: não, Senhor. Moisés, irmão, Moisés foi homem de Deus. Moisés intercedeu pelos teimosos e Deus o matou. Sabe, querido, o deserto, ele manifesta o nosso coração. Ele vai manifestar o nosso coração para dar a mim e a você, para nos dar a entender quem nós somos. Se nós somos teimosos, se nós somos obstinados, se nós somos murmuradores, reclamadores.
Sabe, querido, cada murmuração que você tem, você protela mais a sua bênção. Cada teimosia diante de Deus que você tem, mais você protela a sua bênção. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Abraão ficou 25 anos para receber a sua promessa. Quantos anos? 25 anos, irmão. 75 anos Deus disse para ele: Abraão, vou te dar um filho. 75 anos de idade ele tinha. Se passaram 25 anos para que... Abraão estava com 100 anos, irmão. E aí ele teve um filho. 100 aninhos de idade, teve um filhinho. O filho da promessa. Aí Abraão estava feliz, o filho da promessa, glória a Deus, Deus é fiel, Deus cumpriu, aleluia. Aí Deus disse assim: Abraão, dá o seu filho para mim. Irmão, 25 anos, o cara batalhando, esperando a promessa de Deus, sendo provado pela promessa, por causa da promessa, esperando a promessa, provado, tentado, perseguido, humilhado. Deus disse que eu vou ter um filho, eu vou ter um herdeiro. E talvez alguém dizia: Abraão, para, você está doido? Sua mulher não fica grávida, é estéril. 25 anos, aí Abraão teve o filho, querido. Aí quando Abraão tem o filho, vê o filho crescendo, bonitinho, criancinha andando para lá e para cá, daqui a pouco ele está entrando na pré-adolescência. Deus disse: Abraão, dá o seu filho para mim. Vai lá no Monte Moriá, leva ele, sacrifica ele no altar para mim, me dá ele. Sabe o que Abraão fez? Disse: está amarrado, Deus, eu te repreendo. Abraão não fez isso, ele não disse nada. Ele chamou os seus criados, pegou o seu filho Isaque. A Bíblia diz que ele abordou o jumento e foram em direção ao Monte Moriá. 3 dias de caminho ao Monte Moriá. Quando ele avistou o monte ao longe, ele disse para os seus criados: olha, ficai aqui que eu vou lá com o moço. Eu vou apresentar o sacrifício ao Senhor e nós voltaremos. A Bíblia diz que ele pega um fecho de lenha, coloca nas costas de Isaque. Isaque vai caminhando em direção ao monte do sacrifício, o Monte Moriá. Aí o Isaque pergunta assim: ô pai, cadê o cordeiro? Cadê o sacrifício? Abraão disse: meu filho, Deus proverá. Mal sabia Isaque que ele ia ser o sacrifício. E Abraão disse: meu filho, Deus proverá o cordeiro, Deus proverá o sacrifício. Subiram no monte certinho. Quando chegou lá, Abraão preparou o altar bonitinho, arrumou tudo certinho. Pegou o filho dele, irmão. Fiquei imaginando aquela cena. Abraão pegando Isaque. Nós somos provados, humilhados por causa da promessa. Só que Abraão foi provado, humilhado por causa da promessa. E quando ele recebe a promessa, ele é provado com a promessa. E aí ele é provado com a promessa. Sabe, quando Deus te abençoar, querido, Ele pode provar a sua promessa cumprida, para saber se você vai obedecer ou não, para saber se você vai dar ou não, para saber se você vai honrar ou não, para saber se você vai ser fiel ou não, ou se você vai agarrar a promessa e ela vai ser o seu Deus. Preste bastante atenção na voz de Deus nessa noite. Abraão amarra Isaque, coloca ele sobre o altar. Coloca a lenha, coloca Isaque sobre o altar. E a Bíblia diz que ele pega o seu cutelo, a sua faca, e levanta para matar Isaque. Ele ia matar Isaque, irmão. Ele levanta para matar. Quando ele levanta a sua adaga, quando ele vai imolar o seu filho, Deus brada do céu: não estenda as mãos sobre o menino, porque agora sei que temes a Deus. Sabe, querido, foi provado 25 anos esperando a promessa, mas quando a promessa se cumpre na vida dele, ele é provado com a promessa. E sabe o que Abraão faz como exemplo para mim e para você? Não recusa devolver para Deus aquilo que Deus deu para ele. Não recusa devolver para Deus aquilo que Deus deu para ele, porque Abraão cria no seu coração. Romanos capítulo 4, Paulo vai dizer que Abraão cria que se ele matasse Isaque, Deus era poderoso para o ressuscitar dentre os mortos. Sabe por quê? O mesmo Deus que pediu a Isaque, o mesmo Deus que deu Isaque para Abraão, foi o mesmo Deus que disse a Abraão: eu darei um filho para você, e desse filho sairá muitas nações. Abraão sabia, querido, que mesmo se ele matasse Isaque, Deus ressuscitaria, porque havia uma promessa com Isaque. Aleluias! Agora, esse é o nível do deserto, querido, é da entrega. Mas esse é o nível da entrega. Sabe, amados, um dia nós deixamos tudo para servir o Senhor. Um dia nós deixamos literalmente tudo para servir o Senhor. Eu tenho várias promessas de Deus na minha vida. Eu sei que você também tem.
Aí já se passaram 1, 2, 3, 4, 5 anos. Prova, humilhação, dor, luta, dificuldade, interpere, não vai, parece que não vem. E sabe, querido? Humilhação, deserto. E Deus todos os dias, ouvindo o que está saindo do coração. Deus presenciando nossas palavras, as nossas atitudes, as nossas ações. Estamos caminhando no deserto. Há uma terra prometida, há uma herança, há um propósito lá na frente. E sabe, todos os dias, o propósito do Senhor é nos fazer dependentes dEle. É nos fazer amados dEle. É nos fazer queridos dEle. É nos fazer chegados dEle, amigos dEle. Alguém que ouve a sua voz e não titubia, querido. Alguém que ouve a sua voz e não coxinha em dois pensamentos. Alguém que ouve a sua voz e acredita naquilo que Deus disse. Deixa eu falar, querido, para você e perguntar: você acredita realmente naquilo que Deus disse? Você acredita realmente naquilo que a palavra de Deus diz? Você acredita naquilo que você tem lido na Escritura? Porque quando você olha para os homens e mulheres da Bíblia, quando você vê Ana, por exemplo, no deserto da sua esterilidade, de não poder gerar, casada com Eucana, e tinha Penina. Eucana tinha as duas como mulher, e Penina podia gerar, tinha filhos. E Penina ficava provocando Ana. Aí, tá vendo? Você não é seca. Você é seca. Mas um dia ela vai adorar o Senhor no templo. Ela vai junto com o seu esposo. Naquele dia ela vai com o espírito quebrantado, com o seu coração, ela se rende diante do Senhor. E ela clama a Deus por um filho. A Bíblia diz que o sacerdote Eli passa por Ana e vê a Ana rendida, em lágrimas, balbuciando palavras. E o sacerdote pensa que Ana estava bêbada, tão espiritual que era o sacerdote. Pensa que Ana estava bêbada, censura, critica a Ana. E a Ana diz: não, Senhor, a tua serva não está bêbada, não. A tua serva é uma mulher muito atribulada de espírito. Eu estou me quebrantando, orando e falando com Deus. Aí o sacerdote diz assim: então, minha filha, seja feita conforme o teu coração, conforme o teu pedido. Deus selou aquela palavra. Ana foi embora para sua casa, teve relacionamento com seu marido, voltou para sua vida cotidiana. Mas a Bíblia diz que Ana gerou, Ana frutificou, Ana teve um filho. E Ana fez uma promessa para Deus: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu te entregarei, eu te darei, eu te devolverei, para que ele possa te servir. Ana teve o filho, teve a sua gestação, ganhou Samuel, passou por todos os processos, criancinha, bebezinho, criancinha, entrou na pré-adolescência e chegava-se os dias de Ana apresentar o filho ao Senhor e deixá-lo para sempre nas mãos do Senhor. Você acha que Ana negociou com o sacerdote Eli, que ele chegou lá e falou assim: Eli, eu pensei bem, sabe, eu falei com Deus, mas eu fiz um voto aí com o Senhor, mas assim, poxa, eu nunca pude ter filho, né? Agora que eu tenho um filho, ora aí, dá uma orada, fala com Deus que eu vou levar meu filho de volta. Poxa, o meu filho. Não, querido, Ana foi ao templo e entregou Samuel aos cuidados de Eli. E Samuel foi o maior, um dos maiores homens do Antigo Testamento. Sobre Samuel estava um encargo de profeta, sobre Samuel estava um encargo de juiz, sobre Samuel estava um encargo de sacerdote. Samuel foi um dos maiores homens notáveis do Antigo Testamento, porque ele foi uma promessa de Deus. E aquela que buscou o Senhor em oração, em rogos e em aflição no seu deserto, não negou aquilo que ela tratou com Deus. Amém? E ela recebeu a vitória do Senhor, querido. Muitas vezes nós não recebemos a vitória porque nós combinamos com Deus. Falamos com Deus, tratamos com Deus, oramos, falamos: Senhor, eu prometo, eu faço, eu cumpro. Mas na hora que você recebe a bênção, irmão, na hora que você recebe a vitória, você se embriaga com ela. Você se embriaga com a bênção e você esquece daquilo que você tratou com Deus. O que nós entendemos com isso, querido? É mais um processo de deserto na vida. É mais um processo de deserto. Na porta não abre como você quer, as coisas não acontecem como você quer. Porque nós temos que entender, querido, enquanto nós estamos no deserto, passando pela humilhação, pela prova, lembre-se que a prova, quando nós passamos pela prova, o intuito é sermos aprovados. Quando o acadêmico vai fazer uma prova, o intuito dele é passar na prova e ser aprovado.
Se ele não passa, ele vai ter que fazer de novo, vai ter que fazer de novo, vai ter que fazer de novo, até ele passar. Quantos estão passando pela prova? Passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Aí tem gente que nem dá glória a Deus, irmão. E aí nós passamos pela prova, mas o nosso intuito é ser aprovado. Ele diz no versículo 2: pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar e te provar. Irmão, até hoje eu sou provado. Você é provado. E até o dia que nós subirmos com Jesus, nós vamos ser provados. Ninguém é imune à prova do Senhor. Ninguém é imune ao deserto. Ninguém aprendeu tudo ainda. Ninguém jogou para fora ainda tudo que está dentro de si diante do Senhor. Jó passou pela prova, passou pelo deserto, pela humilhação, por tudo que ele passou. E a sua boca declarou o que tinha dentro do seu coração. A sua boca declarou em alto bom som o que tinha dentro do seu coração. Jó passou por todo aquele interpério na vida dele. Ele disse: eu sou miserável, eu não deveria ter nascido, isso tudo é culpa minha, sou eu mesmo. Ele reconheceu a sua miséria. E do outro lado os amigos estavam apontando: Jó, você fez alguma coisa errada. Ó, um monte de dedo assim, ó, você pecou, cara. Ó, você, alguma coisa, você está com um pecado oculto, você está mal resolvido, não perdoou alguém. Só acusação. Jó, procura ver a sua vida, restaura o teu altar. Jó na dele, querido, Jó na dele. Lá no final da história, depois que Jó contende com Deus, Deus diz para ele: Jó, onde é que você estava quando eu criei o Órion? Onde é que você estava quando eu criei as estrelas? Jó, onde que você estava quando eu criei o universo? Onde você estava, Jó? Quem que é você? Depois que Jó tem um diálogo profundo com Deus, e Jó conhece a Deus, Jó declara o seu coração, é humilhado, é provado, passa por todos os testes. Jó vai dizer assim: olha, antes eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Os meus olhos te veem. Eu te conheço, Deus, porque eu tive uma experiência com o Senhor. Ah, minha experiência foi real, não foi ninguém que me contou o testemunho, eu que vivi. Foi eu que vivi. Eu tive com ele tete a tete, eu sei quem ele é, eu conheço ele. A nossa experiência foi profunda. Foi profunda, foi tão profunda que mudou a minha vida para sempre. Sabe, amado, o propósito de Deus nesse deserto, nessas experiências de provas, de humilhações, de dar a mim e a você entendimento do que está dentro de nós e do que Ele quer sobre nós e por nós, é para eu e você vivermos melhor. Sabe, querido, alguém disse que o problema não está no problema. É estranho isso, né? O problema não está no problema, mas sim como reagimos ao problema. É verdade, o problema não está no problema, mas sim como eu e você reagimos diante dos problemas. Porque a prova, porque a humilhação, as dificuldades em nossas vidas, que se aparentam para mim e para você como um problema. O povo estava no deserto, não tinha água. Quando chegaram perto de um lugar que tinha água, quando pegaram água para beber, água amarga. Aí Deus vai lá, toca lá, Moisés, toca, joga uma madeira lá, faz essa água ficar doce. A água fica doce, todo mundo bebe. Mas caminha mais um pouco, agora a sequidão, falta água de novo, todo mundo reclama. Deus disse para Moisés: Moisés, toca na rocha, vai sair água da rocha. Tudo símbolos espirituais. Aquela rocha era Cristo. Aquela rocha estava simbolizando o Filho de Deus, a fonte da água viva. E ele estava dizendo: olha, está vendo? Você não tem água, mas eu me faço de água para você no deserto. Olha, você não tem comida, mas no deserto, olha aqui, eu me faço de pão para você no deserto. Olha, você não tem sombra no deserto, eu me faço de nuvem para você. Olha, você não tem fogo à noite, você está no frio, eu me faço de calor para você no deserto. Por quê, querido? Por mais que eu e você estamos vivendo no deserto ou passando pelo deserto, nunca vai faltar provisão de Deus para as nossas vidas. Amém? Nunca vai faltar provisão de Deus para mim e para você. Porque nós estamos declarando, querido, que nós dependemos dEle, nós estamos com Ele. Deixa eu mostrar outra figura para você. O povo estava no deserto, montava as suas tendas. E aí o tabernáculo ficava no meio. Então ao redor do tabernáculo estavam todas as tribos e as tendas montadas.
A nuvem da glória, aquela nuvem que seguia no deserto, de dia era nuvem, à noite era fogo. Aquela nuvem, ela parava em cima do tabernáculo. E aquilo regulava para eles o itinerário, para onde Deus ia, o que Deus queria fazer, qual era o propósito de Deus. Então Deus ficava no meio, o povo ficava tudo em volta. Fala alguma coisa? Deus tem que ser o centro, Deus deve estar no centro do nosso coração, no centro da nossa vida, das nossas decisões. Deus estava no centro, e aí conforme a nuvem se levantava do tabernáculo um pouco acima, e todo mundo olhava. E todo mundo se alarmava, a nuvem subiu. Acorda lá o fulano, chama lá o Beltrano, fala para ele levantar logo que a nuvem já subiu, Deus vai mudar de lugar. A nuvem vai se mover, então a nuvem se levantava e ela começava devagarinho a pairar e sair daquele lugar. Sabe o que eles tinham que fazer? Desmontar a tenda rapidinho e seguir após a nuvem, querido. Porque Deus estava tomando outra direção. Entenda que a minha vida e a sua está na direção de Deus, não é na nossa direção. A nuvem, ela muda constantemente de lugar, e eu e você temos que estar atento a ela, atento à voz de Deus, atento ao Espírito de Deus. Ou a gente vai ficar preocupado com a nossa casa? Eu não vou mudar não. Agora que eu construí a minha casa, pastor, agora que eu tenho a minha casa, agora que eu fiz a minha casa tudo bonitinho como eu sonhava, Deus quer que eu mudo? Quer que eu pego todas as minhas traias e sigo? Pois era assim no deserto, querido. O camarada fazia uma hortinha, estava tudo bonitinho, cercava, já estava dando os alface, dando tudo, a cenoura, tudo bonitinho a horta dele. Aí a nuvem se levantava. Poxa vida, Deus vai mudar de lugar logo agora. Tô quase para conseguir aquilo que eu quero. Agora vai ter que sair e abandonar tudo aqui. Sabe, querido, ou nós seguimos a Deus, ou nós vivemos a nossa vida. Isso é um fato. Ou nós seguimos a direção de Deus, ou nós vivemos a nossa vida. O problema é se eu e você deixarmos a nuvem embora, irmão. Lembre-se que o sol é quente. Lembre-se. E quando chegar de noite, irmão, vai estar um frio terrível. A nuvem, ó. Tem gente que se esquece disso. Ah não, agora eu estou estabelecido. Chega. A nuvem vai embora. Só que, meu irmão, a nuvem vai, o sol aparece. E o sol do deserto, o sol da prova, o sol da luta é causticante, é escaldante. E quando chega a noite, a mudança é brusca. Quantos estão frios na alma? Quantos estão frios no espírito? Quanta frieza há em muitos corações, porque deixaram de seguir a direção de Deus, porque deixaram de olhar para o alto e de ver as mudanças que Deus está fazendo. Quantos se esmureceram, esfriaram na fé, tomaram direção errada, entraram em barco furado, fizeram coisa errada e agora estão pagando um preço alto. E aí, querido, não vai dizer que essa humilhação é da parte de Deus, porque não é. Essa humilhação é porque tomou direção errada, porque quis. Não foi porque Deus fez. Porque muitas vezes, querido, eu e você temos o hábito de dizer assim: ah, por que Deus está fazendo isso? Às vezes não é nem Deus, querido, e nem o diabo, é eu e você. Aí nós dizemos: mas por que Deus está fazendo isso, está permitindo isso? Por que Deus? Ou então culpa o demônio. O demônio não tem nada a ver com isso, nada. Está lá no canto dele. Não vou dizer que ele não faz mal para ninguém, ele faz. Mas talvez naquela situação ele não fez nada. Ele vai dizer: está colocando culpa em mim? Eu não tenho nada a ver com isso. Sabe, querido? Porque muitas vezes é porque nós tomamos a direção e saímos fora do foco da nuvem. Saímos fora da sombra. Saímos fora da direção do Senhor. Agora o deserto, querido, é para ensinar eu e você, para nos dar entendimento, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão. Mas o pão que ele está falando aqui não é esse pão aí da padaria. Também, mas não é o pão, é a comida. Ele está falando para te dar a entender. Fala assim: para me dar a entender. Fala. Bota no seu peito assim, fala para você: para me dar a entender que eu não viverei só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você está entendendo? É para você mesmo entender, para você mesmo entender, para eu entender
que nem só de pão também, mas nem só de pão eu e você viveremos, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí por que ele está falando isso? Eu tenho que confiar, querido. Eu tenho que esperar, eu tenho que observar, eu tenho que caminhar com o Senhor, eu tenho que viver com o Senhor, eu tenho que reconhecer as suas palavras, eu tenho que ser fiel às suas palavras e deixar de ser teimoso. Deus diz assim: povo obstinado, povo de dura cerviz. Sabe o que é dura cerviz? Cerviz é essa parte aqui, ó. Então um povo de dura cerviz é o povo que não faz isso, ó. O povo que não abaixa, o povo que não se rende, povo duro, coração endurecido. Oh, povo difícil, oh, povo duro, oh, gente obstinada, Deus falava. Esse povo aí, Moisés, não dá. Eu cansei desse povo. Sabe, amados, isso é tão forte em Israel, e talvez isso também prefigura para mim e para você como igreja. Quando Jesus está em Jerusalém, ou então está nas aldeias curando e fazendo a obra de Deus, ele curava, querido, pessoas em Jerusalém, dentro de sinagogas. Coisas sobrenaturais aconteciam e eles viam um morto ser ressuscitado, um coxo, um cara que tinha os pés todo torto, um coxo de nascença, as pernas tortas, encurvadas. Eles viam a pessoa se levantarem, as suas pernas, os seus ossos, os nervos, músculos se esticarem e voltarem no lugar. Eles viam os milagres sobrenaturais, diziam: ele não pode curar no sábado. Eles estavam preocupados com o sábado, irmão. O cara que era coxo há tantos anos lá perdido foi curado naquela hora. Eles estavam chamando, alguns chamavam Jesus de feiticeiro, de curandeiro. Jesus estava manifestando a glória de Deus, e os israelitas estavam obstinados diante dele. Mas de vez em quando aparecia um que acreditava. Um centurião romano chegava: Senhor, olha, meu criado jaz em casa lá, tá enfermo. Aí Jesus disse: então eu vou na tua casa, vamos lá, para colocar a mão nele e curar. Ele disse: não, Senhor, diz apenas uma palavra e o meu criado será curado. Deus disse: homem, o teu criado já está curado. Ele já está curado. Sabe, querido, ele dizia assim: olha, nem em Israel eu encontrei tanta fé, nem dentro da igreja, nem dentro da casa de Deus, nem no meio do povo de Deus, aqueles que dizem que acreditam, eu encontrei tanta fé. Jesus, não precisa da minha casa não, só diz uma palavra, ele vai ser curado. Jesus diz: já está curado, ele já foi curado agora, já está curado. Sabe, querido, é isso que Deus está querendo, a fé. É a fé verdadeira, não é uma fé religiosa, viver uma vida como religioso. Deixa eu falar uma coisa para você, querido: quantos desencantaram de pregar a palavra de Deus? Não se fala mais do amor de Deus para ninguém, não se fala de Jesus para ninguém, não tem o desejo de salvar mais ninguém e ver um novo convertido na igreja, ver uma vida ali confessando a Cristo e vindo rendida aos pés do Senhor. Parece que a igreja entrou num clima espiritual decadente. Sabe, querido, isso acontece quando deixa de seguir a nuvem. Isso acontece quando nós perdemos de vista a glória, quando nós perdemos de vista a visão do alto, quando nós perdemos o foco. O fogo foi embora, a nuvem foi embora, agora ficou o sol quente, agora ficou o frio da noite, aí vem o vazio na alma, aí vem a frieza, não ora mais, não jejua mais, vem a tristeza, vem o desengano, o desencanto, aí começa a murmuração, começa a reclamação, começa a teimosia. Oh, querido, misericórdia. Não é isso que Deus quer de mim e de você, porque o propósito de Deus vai muito além do nosso propósito. Os caminhos de Deus são muito maiores do que os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus são muito maiores, mais excelentes, além dos nossos. As provas estão aí, você passa por prova, eu também passo por prova. Você passa por luta, eu também passo por luta. Cada um passa no seu nível, mas todos nós passamos. Talvez alguém olhe assim: o pastor está bem, está lá, está pregando, a igreja está lá, está tudo bem, mas ninguém sabe o que nós estamos passando. Talvez eu olhe para você, alguém olha para a sua vida e diz assim: o irmão está ali, está lá, está tudo bem, né? Ninguém sabe o que ele está passando. Só você e Deus sabem o que você tem passado. Mas uma coisa eu sei, querido: Ele está sabendo o que o meu coração está declarando, Ele está vendo o que a minha boca está falando, Ele está contemplando a minha vida, Ele está me humilhando, Ele está me provando. Mas há um propósito. Quando você sair do deserto,
nós encontraremos direto com Ele. Aleluias! Nós veremos a glória do Senhor, porque há um propósito lá na frente. Então deixa eu falar para você, não murmure, querido. Não seja teimoso ou teimosa. Não seja obstinado. Não tenha dura serviço, abaixe a cabeça. Reconheça. Reconheça. Sabe, irmão, altruísmo é uma palavra-chave na vida do crente, do cristão. Altruísmo, querido, é humildade, em outras palavras. É quando você renuncia tudo pelo outro, ou quando você renuncia tudo por Deus. Altruísmo é o contrário de egoísmo. Então eu e você estamos passando pela prova, estamos passando pelo deserto, pela humilhação, para sermos altruístas na presença de Deus. Não, para não sermos egoístas, não. Para não andarmos de nariz empinado, não. Para não sermos arrogantes, não. Prepotentes, não. Mas humildes, amados, filhos de Deus, irrepreensíveis, de entranhas de misericórdias, de amor, entranháveis de amor. Essas verdades espirituais precisam brotar em nossa alma. E muitas vezes nós passamos pelo deserto, querido, para que isso venha à tona em nossas vidas. Venha à tona em nossas vidas. Muitas vezes nós valorizamos mais a nossa vida prática, física, sabe, a vida cotidiana, e esquecemos a vida espiritual. Aí de repente você vê o irmão, está na prova, está no deserto, já dá para imaginar por quê, está passando por uma luta grande. Deus está te humilhando, está te provando, para você entender que você não depende de você mesmo, que você depende dEle, que você depende dEle. E quanto mais você relutar, quanto mais você for teimoso ou teimosa, quanto mais você for obstinado, quanto mais você endurecer a sua serviço, querido, mais difícil vai ficar. Se renda enquanto é tempo. Se renda enquanto é tempo. Se renda ao Senhor, deixe o Senhor fazer aquilo que Ele tem para fazer da sua vida, Ele vai cuidar. Eu dizia assim, Senhor, mas se eu deixar o emprego, Jesus, estou falando no meu caso, tá? Estou falando para você deixar o emprego. Jesus, eu vou deixar o emprego, a minha família, tem mulher, tem filho, tem casa, vou deixar o emprego, Senhor, e agora? Como é que eu vou fazer? Anos atrás, mas vou deixar tudo, Senhor. Mas Ele disse, você tem que deixar tudo para me seguir, tudo. Tem que deixar tudo para me seguir. Eu falei, tá bom, Senhor, vou deixar tudo, mas e depois? Pedro perguntou para Jesus, junto com os discípulos, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, Senhor. Deixamos esposa, filho, pai, mãe. O contexto de deixar aqui não é abandonar, tá, querido? Está falando que tem que deixar, pisar nas pessoas, esqueci de todo mundo, não é isso. Está falando de prioridade. Está falando do propósito de Deus, a sua causa, a sua meta. Deixamos tudo para te seguir, Jesus, e agora? O que é que nós vamos ganhar com isso? Só que Pedro não estava sendo assim, ele não estava querendo assim, pensando monetariamente, ele não tinha essa mente desses homens de hoje, sabe? Essa mente materialista, mundana. Jesus, eu deixei tudo, você, e aí, o que vai ser? Como é que vai ser? Eu vou ganhar o quê? Em outras palavras, Pedro perguntou isso. Jesus disse, Pedro, nessa vida aqui, 100 vezes mais, com provas e tribulações. Nessa vida, 100 vezes mais. Mas deixa eu falar, tem prova, tem luta, mas é 100 vezes mais. E na vida vindoura, a vida eterna. Aleluias. Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Deixamos tudo para te seguir. Jesus disse, você vai receber 100 vezes mais. 100 vezes mais do que, pastor? A família de Deus, os benefícios de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, o Espírito de Deus, a esperança em sua alma, a segurança de Deus, o favor de Deus, a paz de Deus, a bênção de Deus, a presença de Deus. Receber 100 vezes mais, é Ele que você vai receber. Aleluia. E aí tem um presente, quando você morrer, você vai para o céu junto com Ele, e você vai viver eternamente junto com Ele, nas alturas de glória. Aleluia. Nós deixamos tudo, Senhor, então nós vamos te seguir. Vale a pena servir o Senhor, querido. Vale a pena servir o Senhor.
Você pode estar na prova, pode estar na dor, pode estar na luta, mas sirva ao Senhor. Guarde os mandamentos, como Ele mesmo disse. Ele disse: todos os mandamentos que hoje vos ordeno para os guardar e os fazer, para que vivais e multipliqueis e possueis a terra que eu jurei aos vossos pais. Ele está lembrando o povo: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Fazendo uma menção do deserto. O deserto não é para te matar, é para te aprimorar, para te levantar, para te estabelecer, para te colocar no padrão de Deus, na direção de Deus. Para que as pessoas olhem para você e digam: esse cara, essa mulher é de Deus, é de fibra. Tem algo diferente nele, tem algo diferente nela, não é possível. Passa por tudo isso, ainda está de pé, ainda resiste. Sabe, querido, as pessoas vão olhar e vão dizer: não pode ser, como é que pode? Pode, porque você tem Deus. Pode, porque o Espírito de Deus habita em você. Pode, porque você tem convicção e você tem a palavra de Deus dentro de você. Aleluias, aleluias. Porque se não for isso, querido, ninguém supera, ninguém aguenta. Davi dizia assim: eu preferi estar na casa de Deus do que em lugares mil. Davi estava nos desertos, nas covas, nas provas, nas lutas. Um dos Salmos 63, Davi está com as suas mãos no deserto de Judá de madrugada orando a Deus. Ele estava no deserto, ele estava com as suas mãos exaltando o Senhor pela madrugada e dizendo: Deus, a minha alma te busca, a minha alma tem sede de ti. Quando eu me apresentarei diante da tua face? Davi estava no deserto, mas louco para estar no templo, louco para estar adorando o Senhor e buscando a sua face. Mas no deserto ele fazia uma igreja para ele, no deserto ele fazia um lugar de adoração, ele clamava pela glória, Deus se apresentava a ele e ele dava um culto ao Senhor, porque ele fazia daquele lugar um lugar para a glória de Deus. Ele fazia da vida dele uma vida para a glória de Deus, uma vida para o propósito de Deus. Sabe, amados, tudo isso é muito forte para mim e para você, mas não é impossível para mim e para você. Sabe, você não tem dimensão o que Deus pode fazer através da sua vida. Você não tem dimensão o que Deus pode fazer através de você. Muitas vezes nós somos preocupados assim: o que Deus vai fazer em nós, o que Deus vai fazer em nós, e temos essa atitude egoísta. Não, Ele não quer só fazer em você, Ele quer fazer por você. Ele quer fazer por você. Quando nós não temos aquela atitude retraída, ou aquela atitude, aquele pensamento pequeno, aquela mente medíocre, ou nós pensamos assim: não, quem sou eu para Deus me usar? Quem sou eu para Deus fazer alguma coisa na minha vida? Não, querido, você é a pessoa-chave que Deus escolheu, você é a pessoa-chave que Deus levantou, você é a pessoa-chave que Deus olhou para você, como Ele disse para Davi: achei um homem segundo o meu coração. Pegue essa palavra de Deus para você nessa noite: achei, coloque o seu nome lá, achei a Davi, homem segundo o meu coração. Coloque o seu nome lá no nome de Davi, é Deus, achou você nessa noite, aleluias. Homem e mulher segundo o coração dele e o propósito dele. Mas muitas vezes nós estamos no deserto e não compreendemos o propósito do deserto. O deserto é lugar de humilhação, lugar de prova, lugar de entendimento. Em última análise, querido, o deserto vai gerar entendimento em mim e em você. O deserto vai aprimorar o nosso espírito, vai abrir a nossa visão, vai tirar o zinabre da nossa alma, vai limpar, desobstruir os nossos sentidos, para a gente ouvir melhor a voz de Deus. Moisés estava no deserto, querido, por 40 anos. Moisés viveu no Egito por 40 anos. Com 40 anos, Moisés mata um egípcio, porque esse egípcio estava castigando um hebreu. Acidentalmente Moisés mata o egípcio e ele foge para não ser morto. Quando Moisés foge do Egito, ele vai para o deserto de Canaã. Lá ele encontra uma moça chamada Zípora. Lá ele encontra um homem chamado Jetro. Aí Moisés encontra Jetro. Jetro tinha uma filha chamada Zípora. Moisés casa com Zípora e Moisés se torna um pastor de ovelhas. E aí Moisés, que era um egípcio, porém ele era hebreu,
Mas como ele cresceu e havia uma promessa de Deus sobre ele, nós entendemos toda a história de Moisés. Foi pego pela filha de Faraó, cresceu na corte do egípcio, aprendeu todo o costume egípcio e tinha prepotência, arrogância, orgulho, majestade no seu coração. Mas quando ele vai para o deserto, irmão, 40 anos Deus usa para tirar o Egito dentro dele. 40 anos Deus usa para tirar todo o Egito que estava dentro dele. Moisés viveu 120 anos, 40 anos de Egito, 40 anos de deserto e mais 40 anos estabelecendo Israel para a terra prometida. 40 anos da vida de Moisés, querido, foram usados para Deus remover todo o Egito que estava dentro dele. Moisés foi pastor de ovelhas. Um certo dia Moisés estava perto do monte. Ao longe ele vê uma sarça queimando, porém não se consumia. Quando Moisés olha para aquela sarça, ele tem aquela visão, ele fica parado com aquela visão e ele vai diante da sarça. Até então ele não tinha um encontro com Deus. Ele estava no deserto da vida dele. Deus estava trabalhando no caráter dele, no coração dele, nos sentimentos dele. Ele tinha saído da corte real, ele tinha saído do lado do faraó, ele tinha saído dos prazeres, ele tinha saído dos manjares, ele tinha de tudo. Agora ele era um simples pastor de ovelha, tinha um cajadinho na mão, irmão, e cheirava ovelha. Tomava água nas cisternas, era simples, e Deus estava tirando o Egito dentro dele. Um desses dias que Moisés estava lá, de boa, apacentando as ovelhinhas, e ele vê a sarça queimando, mas ela não se consumia, e ele chega diante da sarça, uma voz sai de dentro, e a sarça diz assim: Moisés, Moisés. Deus fala o nome dele: Moisés, Moisés, pare, tire as sandálias do teu pé. A intervenção de Deus: eu preciso mudar a sua caminhada, preciso mudar os seus passos, preciso mudar o seu caminho. Tira as sandálias dos teus pés, eu tenho que ter um tete a tete contigo. A terra que você está pisando agora é terra santa. A sua vida vai mudar, a sua vida vai mudar, a sua vida vai ser santa, a sua vida vai ser diferente. Eu vou usar você, eu vou usar você, eu vou mudar o seu caminho. É para você que eu estou falando nessa noite, é para você que eu estou falando nessa noite. Eu vou usar você. Tira as sandálias dos teus pés, tira. Eu tenho um novo caminho, eu tenho um caminho santo para você pisar. Aleluias. Deus fala com Moisés, Moisés fica assim, pasmo. Deus traça um diálogo com ele, diz: eu sou o Deus dos teus pais, eu sou o Deus do teu pai, dos teus antepassados. Moisés diz: Senhor, aí Deus diz: ó, você vai lá para os egípcios, vai falar com o faraó, vai mandar o meu povo liberar meu povo. E diz: Senhor, mas eu vou dizer que o Senhor é quem? Deus diz assim: diz para faraó, diz que eu sou. Diz para faraó que eu sou. E para o povo, quem eu vou dizer que o Senhor é? Diz que eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Para o meu povo eu tenho identidade. Para faraó eu sou Deus. Para faraó eu sou Deus, mas para o meu povo eu tenho identidade. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o Deus dos teus pais, da tua família. Eu sou o Deus verdadeiro, eu sou o único. Aleluias. A sua família precisa saber que você é filho e filha do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Aleluias. E o diabo precisa saber: Deus é o eu sou. Para faraó só basta isso. Para o diabo só basta isto: Deus é o grande eu sou. Mas para a sua família, para o seu vizinho, para aqueles que rodeiam você, eles saberão que você é filho e filha do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aleluias! O Deus eterno e santo. Fique tranquilo, querido. Deixa o deserto trabalhar na sua vida. Só não teme mais. Fique tranquilo, querido. Todo o deserto passa. Um dia o deserto acabou e eles viram a terra prometida. Aliás, eles estavam nela, né? Mas eles circundavam na espada da terra prometida. Às vezes é assim: a gente está no deserto, circula dentro da terra da promessa e não se estabelece nela. A gente está dentro de Canaã, passamos o Jordão, já estamos dentro da terra, mas desobediência, teimosia, ficamos rodeando dentro da terra assim, ó, perdido, já não sabe o que está dentro. Irmão, isso é sério. Você está dentro de casa e não sabe o que está dentro de casa. Você está dentro da sua casa e não sabe. É aqui que é a terra prometida, ou é aqui dentro. Mas você está assim, ó, tocando de roda. E prova.
e serpente, escorpião, e luta, e aí não baixa a cabeça, e não se humilha, e Deus está dentro da terra já. Em vez de parar, irmão, fica tocando de roda, não sabe ainda o que quer. Você já está dentro da terra da promessa, querido. Tome posse dela. Sabe, o dia que chegou na terra da promessa, cada um recebeu a sua. Eu falei aqui sobre ele, sobre o Caleb. Todo mundo recebeu a sua terra, mas ficou notório Caleb, Josué. O dia que Caleb chegou, ele viu para o Monte Hermon, olhou para o Monte Hermon e falou assim: Josué, esse aqui é meu. Esse ninguém tasca, esse aqui é meu. Josué falou assim: tá bom, Caleb, pode pegar para você. Ninguém mexe nessa parte aqui que é do Caleb. Um dia eu fui lá na aldeia com o presbítero Valério, há anos atrás. Ele foi requerer a terra de índio dele. Eu nunca vi, né? Não está na aldeia, mas ele quer a terra dele. Aí nós fomos lá numa viagem para a aldeia, porque todo índio tem direito a uma porção de terra. E não é pouca não, irmão, é uma porção boa. Aí fomos lá, foi medir a terra, acho que dava 200 por 300. 300 por 400. Olha aí, irmão, terra da promessa. 3 vezes 4, 12, é assim que mede? Quantos metros quadrados? 1.200? 1.200 metros quadrados, irmão, é chão, hein? A terra dele lá. Chegou assim: eu quero daqui, aqui, essa aqui. Ah, o senhor quer daí? Aí colocou no livro lá, então tá bom, essa terra aqui é do Jacinto Valério. Ninguém importa a mão, hein? Caleb chegou e falou: Josué, essa parte aqui é minha. Sabe, querido, tome posse da sua promessa, da sua terra, da sua vitória. Tome posse, querido, tome posse da sua vitória nessa noite. No nome de Jesus, esses dias o Senhor tem falado conosco, no nosso espírito profético. Eu estou profetizando algumas coisas aqui, querido, na sua vida. Se eu fosse você, eu recebia isso no seu espírito e levava isso com você e tomasse posse diante de Deus. E tomasse posse, querido, porque não é por acaso que Deus está falando. Tome posse nisso no seu espírito, no nome de Jesus, das promessas de Deus, da bênção de Deus, da honra de Deus sobre a sua vida. Deixe esse tratar de Deus com você. Deixe Deus trabalhar na sua vida como Ele quer. Não procrastine o tempo de Deus, deixe Ele trabalhar. Deixe o Senhor fazer a vontade dEle. Muitas vezes eu e você, nós não entendemos o deserto. Deserto é para entender, é para viver mesmo. Tem dia que falta água, tem dia que falta pão. Só que o dia que falta água, o dia que falta pão, sabe qual que é aquele dia? Já cortou a sua água algum dia? Aí falta água. É nesse dia que falta água que, ó, Deus quer saborear as palavras. O que é que vai sair? Eu te deixei ter fome, eu te deixei ter sede, eu deixei você sem dinheiro na carteira, eu deixei você com a porta fechada, eu deixei você na luta, deixei você na dificuldade, deixei você sem entender algumas coisas. Você perguntou por que eu não respondi, você perguntou para que eu também não falei. Você ficou com sede e eu estava esperando que ia sair. Sabe para quê? Para dar, para você entender que você não vive só de pão, mas você vive da palavra. Você vive da dependência. Você vive de mim. Você vive por mim. Então, querido, receba isso nessa noite, no nome de Jesus. Busque ao Senhor. O Deus que nós servimos é um Deus de provisão. E é no deserto que nós lembramos mais do que ninguém de quem Jesus é. Porque na hora, irmão, que está tudo na bênção, carro, casa, dinheiro, saúde, bênção, vitória, aleluia, glória a Deus. Quem vai lembrar de Deus, irmão? Não, tem alguns que lembram, não estou falando que não lembra. Tem uns que lembram, tem uns que lembram. Deixa eu te dar um exemplo bíblico. 10 leprosos, 10. Diga para mim, 10. 10. Aí, os 10 leprosos viram Jesus de longe e disseram: Senhor, nos cura, porque não podia chegar perto, era impuro. Senhor, nos cura, tem misericórdia de nós, Jesus. Aí Jesus disse: amém, ainda vai lá, se apresenta ao sacerdote, tá? E eles foram, quando eles saíram, foram curados, os 10. Aí os 10 foram até o sacerdote se apresentar. E aí um volta para agradecer. Aí Jesus disse assim: ué, não foram os 10 os limpos? Só voltou um? Que lição que eu e você aprendemos aqui? Gratidão.
E sabe qual é um dos maiores pecados da Bíblia, que não está descrito no cânon sagrado como pecado, mas é o pecado de ingratidão. Quando você entrar na terra, comer o pão até fartar, não te esqueça do teu Deus. Quando você estava lá no deserto, na escassez, não te esqueça do teu Deus. Ele está dizendo, não foram 10 curados, só voltou um para agradecer? Cadê os outros 9? Ingratidão. Mas se Jesus questionou, querido, é porque ele esperava que os outros viessem para agradecer. Sabe, querido, Deus aceita a gratidão. Deus quer a gratidão. Sabe quando você faz alguma coisa para alguém e a pessoa não está nem aí, faz como a pessoa te dá como se fosse uma obrigação sua? A gente tem que ser grato, querido. E Ele quer a gratidão do nosso coração, o reconhecimento do nosso coração. Amém? Preste atenção na voz do Senhor. Absorva no seu espírito que o Senhor falou contigo nessa noite. Deixa eu fazer uma pergunta chocante para você. Olha só, se Deus pedisse o seu Isaac hoje, você estaria apto a entregar? Porque uma coisa é você ser provado para receber a bênção. Outra coisa é você receber a bênção e ser provado. Uma coisa é você ser provado para receber a bênção. Outra coisa é você receber a bênção e ser provado. Sabe, o Senhor, Deus não quer tomar Isaac de ninguém, irmão. Deus não queria arrancar Isaac das mãos de Abraão, era filho dele. Mas Deus queria saber onde é que estava o coração de Abraão. Se estava no filho, nas coisas, nele mesmo, ou se estava em Deus. Preste atenção na pergunta: se Deus pediu o teu Isaac, você é capaz de entregar? Porque isso revela o teu coração. Isso revela o seu interior. Uma coisa é você ser provado e receber a bênção. Outra coisa é você receber a bênção e ser provado. Quantos receberam a bênção e foram reprovados? E perderam a bênção? Preste atenção, querido. O Senhor vai abençoar muita gente aqui. Preste atenção no que Deus está dizendo. Mas preste muita atenção. Muita atenção nas palavras que eu estou falando para você. O Senhor vai abençoar muitas vidas aqui. Preste atenção. Uma coisa é você ser provado para receber a bênção. Grave isso. Você está sendo provado pelo Senhor para receber a sua bênção, a sua vitória. Mas você também será provado quando você receber a sua bênção. Eu estou usando Abraão. Abraão recebeu a sua bênção após 25 anos. E quando ele recebeu a bênção, ele foi provado com a bênção. E Abraão entregou, querido. Ele entregou. Ele entregou para Deus. Mas só que Deus não deixou Abraão matar Isaac, porque Deus não queria isso. Deus jamais ia querer isso. Deus queria saber até onde ele ia por ele. E Abraão foi até o fim por Deus. É isso que Deus quer saber de você nessa noite. Feche os teus olhos, levante as tuas mãos ao alto. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa noite, ó Pai, na tua presença e diante da palavra revelada, Pai, aleluias, que veio pelo teu Espírito sobre a tua igreja, Senhor. Pai Santo, Tu sabes, ó Pai, a verdade do nosso coração. Tu sabes a verdade do coração de cada um dos Teus filhos aqui, desta casa de oração, Senhor. O Teu Espírito tem ministrado em cada um de nós. O Senhor sabe, ó Pai, o que nós temos vivido, cada um em nossas vidas, e a prova que tem vindo sobre nós, a humilhação que tem vindo sobre nós, e aquilo que o nosso coração tem declarado diante de Ti. Nós tomamos posse da Tua palavra nessa noite, porque em nós não há desobediência, Senhor. Em nós, ó Pai, não há rebeldia. Em nosso espírito, Senhor, não há teimosia.